e uma questão muito sensível aí no Brasil e até no mundo, mas no Brasil cada vez mais, puxada mais uma vez pela alta da gasolina, a prévia da inflação ficou em 1,17% em novembro, com o resultado o IPCA 15, né? Acumula uma alta de 9,57%, praticamente dois dígitos, e no ano já é de 10,73%, dois dígitos, portanto, nos últimos 12 meses. E para falar conosco aí sobre esse avanço da inflação, infelizmente, que corrói o salário aí dos brasileiros, nós vamos conversar agora com o economista Roberto Troster. Olá, Troster. Olá, Marcelo. Olá, todo mundo. É Prazer. triste. A inflação já está em dois dígitos e tudo indica que, se o governo continuar atuando assim, vai continuar alta. O governo, literalmente, demorou para subir os juros. Ele pode fazer coisas agora e não está fazendo. Pôr a culpa na gasolina não resolve, porque outros itens, como artigos de residência, vestuário, subiram muitos, saúde e cuidados pessoais, você está tendo um processo de indexação. A inflação, em 9 dos últimos 12 meses, tem vindo acima das expectativas e o governo está fazendo a mesma coisa. Desse jeito, o que é um choque de preços está virando uma inflação que se autoalimenta. Galopante, infelizmente, né, Troster? E o governo sempre alega que algo que está acontecendo no mundo é a maior inflação também nos Estados Unidos aí de décadas. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode separar aquilo que, de fato, existe a inflação, mas aquilo que o governo está deixando de fazer para combatê-la, Troster? Bom, sempre a culpa é de outra coisa. É crise da China, crise da Ásia, crise da Argentina. Sempre a gente põe a culpa lá fora. Não só no Brasil. Todos os governos acham que os culpados são os outros e não a gente. E duas coisas podiam ser feitas rapidamente. Uma, chama uma reunião extraordinária de cupom, sobe mais o juro. Quanto mais alta for a taxa agora, nesse momento, menos tempo dura o ciclo de aperto e mais rápido a inflação cai. Esse gradualismo é perigoso, porque cada vez que você demora, a inflação vai pegando embalo. Uma metáfora que eu gosto de usar é um carro numa descida. Se você quer frear o carro, pisa no freio rápido, o carro para e você continua andando. E pisando devagarinho, só vai esquentar o freio e não vai parar o carro. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é mudar a política cambial. Essa política cambial faz o dólar oscilar, o dólar oscila, preço dos combustíveis sobem, incerto o preço dos combustíveis, aí combustíveis mais caro, transporte mais caro, dólar mais caro também, todos os bens comercializáveis, como carne, soja, tudo isso sobe também. Então, assim, o Banco Central pode fazer isso. E dois, política fiscal. Não faz sentido. Defender a cultura brasileira é mais importante do que comprar caça supersônico da Suécia. Quer dizer, tem dinheiro para caça, mas você tem que defender a cultura brasileira. Então, o orçamento assim está muito desvirtuado. Começar a discutir no que a gente gasta. Auxílio emergencial é importante, nós temos que cuidar dos mais pobres, sem dúvida, mas tem uma série de coisas que não precisam ser gastas. Então, terceiro, aumentar a tributação. Os mais ricos no Brasil pagam proporcionalmente mais. Não faz sentido, por exemplo, que quem vive de juro paga menos imposto do que quem vive de salário. São todas coisas relativamente simples, óbvias, que daria para fazer rapidamente, e o governo insiste em fazer mais do mesmo sempre, vai ter sempre o mesmo resultado. Exato, como você disse, né? Sempre tem a desculpa pronta, a pandemia, ela carrega aí, claro, um efeito que é mundial, mas tudo também nas costas da pandemia é atribuído, né? Os combustíveis, a culpa é dos governadores, o auxílio, a gente precisa concedê-lo, mas claro que o político lá em Brasília percebe que tudo está acontecendo em ano eleitoral, então começa a misturar política econômica com a política política, e a gente observa aí que essa guinada, a PEC, tanta dificuldade para aprovar, mas se fala que pode até dar um aumento para o funcionalismo federal no ano de eleição. Então essa contaminação política também preocupa muito, né, Troster? Preocupa muito, quer dizer, só está se focando, assim, parece que o objetivo da política econômica fosse a eleição do ano que vem. E o objetivo da política econômica sempre tem que ser o bem-estar da população. Precisa ter mais justiça, quer dizer, quem ganha mais paga proporcionalmente mais, quem ganha menos, proporcionalmente menos, quem não tem nada
né? Não faz sentido num país que exporta alimentos, alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, tenha 20 milhões de pessoas aqui dentro que passam fome. Então, esse exercício tem que ser feito. E os únicos freios que os políticos têm é a cidadania como um todo, é fazer isso, é mostrar, esse caminho não está certo, isso não está certo. Senão, nós vamos ter mais o mesmo. Um ano em que o governo gasta muito e aí volta esse círculo vicioso. O Brasil tem tudo para crescer e não pode ser que ele seja a beira de crescimento do mundo. Na América Latina, nos próximos anos, só vai crescer um pouco mais do que a Argentina, perde para o Paraguai, para a Bolívia, para a Colômbia, para o Uruguai, sei lá, para todos os países da América Latina, menos para a Argentina. É uma vergonha isso. Nós podemos mais, nós temos tudo para fazer mais e estamos parados. Sem dúvida, Troster. E até agora chega essa época de final do ano, sempre aquela expectativa do varejo. Como você disse, né? Nós observamos que no ano passado a pandemia chocou o mundo, fechou as lojas, nós tivemos aqui um longo até período de fechamento. Mas hoje o setor produtivo garante que o ano passado, por incrível que pareça, está sendo melhor do que esse ano, porque esse ano nós tivemos aí as cadeias produtivas que foram afetadas, então houve falta de tudo, depois um reequilíbrio, um aumento substantivo aí nas matérias-primas, um repasse, como você disse, já vai virando um repasse para o consumidor, para o lojista, para o setor financeiro. Então é um cenário bastante dramático, de fato, porque o brasileiro tenta fechar suas contas e não consegue, né, Troster? Não consegue. Uma inflação acumulada de 10,7%, quer dizer, todo mundo, inclusive você, ficou 10,7% mais pobre. Quer dizer, você tinha um orçamento, né, mais ou menos justo. Se você não tinha uma folga de 10%, você já está no déficit. Aí menos salário, mais inadimplência, crédito mais caro, juros mais caro. Você entra numa dinâmica perversa, que tem que ser revertida, e tem que ser revertida rapidamente, e pode ser revertida rapidamente. Não depende do Congresso Nacional, só depende de Banco Central e Ministério da Fazenda. O que o governo fez para fechar as contas? Aumentou a tributação sobre o crédito. É o único país no mundo que tributa o crédito e agora aumenta. Quer dizer, quem deve agora vai ficar devendo mais. O que é uma grande injustiça, né? Você tem que começar a pensar um pouquinho. Quem deve não tem, se tributa de quem tem múltiplo. Você deveria tributar aplicações. Então, dá para fazer, dá para mudar a política cambial, mas tem que fazer rápido. O Brasil não pode esperar mais e não precisa. É desnecessário esse sacrifício que está todo mundo tendo. E dentro aí das desculpas, né, Troster, nós tivemos aí, parecia que a reforma iria andar depois da previdenciária, parecia que a reforma tributária poderia caminhar, ela é tão necessária, a burocracia extrema no país, muito cara para as empresas, para os empregadores, para os funcionários, para todo mundo, né? E a gente observa que esse tema vai ficar mais uma vez, o ano que vem tem eleição, então é como se fosse um ano perdido, quer dizer, não vai haver nenhuma discussão profunda que possa também ajudar no dia a dia do país, né? É verdade, reforma tributária, você pode simplificar, não faz sentido, por exemplo, isso, você mencionou ICMS, não faz sentido que cada estado tribute ICMS de maneira diferente. É um país, é uma tributação. Você tem que rotas de aviões são ajustadas para parar em aeroportos em que o ICMS é mais barato. Não faz sentido, é um absurdo isso. Quer dizer, é um país, mesma alíquota para todos os produtos. E poucas alíquotas, não precisa ter uma alíquota de 17,25, outra de 17,42, sabe? Outra de 19,14, sabe? Põe 4, 5 alíquotas, tipo 5, 10, 15, 20, 25, é tal alíquota e acabou. Simplifica o trabalho, empresas ganham, o país vai arrecadar mais. Quer dizer, esse medo à mudança é o que para muito o Brasil. Tem um ditado que diz que a obsolescência, quando a mudança externa é maior do que interna. Isso vale para pessoas, para empresas, para jornais e vale para o país. Nós temos que... O mundo está mudando e nós não estamos mudando na mesma velocidade do mundo. Agradecemos a participação do economista Roberto Troster aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Valeu, Troster.
Valeu, Marcelo. Bom dia para você e para todo mundo que está te escutando e vendo.